conosco todos os dias. Conte-me como foi o dia da ressurreição de Jesus. Por favor, nos conte. Nunca vou me esquecer daquele dia. Está bem, eu vou contar. Estávamos no salão de cima, tentando nos esconder. Nós não sabíamos se os sacerdotes também mandariam nos prender por sermos seguidores de Jesus. Com o fim da Páscoa, tínhamos que voltar para casa. E antes de deixarmos Jerusalém, encontramos alguns seguidores de Cristo. Eles ouviram falar que o corpo de Jesus não estava na sepultura. E algumas mulheres também falavam que o tinham visto. Mas o que você pensou quando ouviu isso? Para dizer a verdade, eu nem sabia o que pensar. Cleopas e eu estávamos muito cansados. Já era tarde e queríamos apenas ir para casa. Mas a que distância de Jerusalém vocês moravam? Era 15 quilômetros, mas naquele dia parecia que estávamos indo até o fim do mundo. Deixa eu explicar melhor. Naquele dia havia algumas pessoas na estrada, porém estávamos muito entristecidos para cumprimentá-las ao passarmos por elas. Aí permanecemos em silêncio. Ao olharem para nós, simplesmente podiam entender o que havia acontecido. Tentamos nos encorajar um ao outro, mas parecia que não estava dando certo. Pouco tempo depois, um homem se juntou a nós. Só que não demos muita atenção para ele. Nós estávamos muito presos à nossa tristeza. Se parecemos rude com ele, nunca soubemos. Mas por outros meios, ele queria saber o que nos deixava tão tristes. Então, Cleopas perguntou se ele era de fora ou tinha acabado de chegar. Na verdade, eu estava surpreso porque o estranho não sabia o que havia acontecido em Jerusalém. Na cidade, praticamente não se falava em outro assunto desde sexta-feira. E ele deixou que falássemos sobre tudo que nos incomodava. Você se lembra do que falou para o estranho? Sim, eu disse para ele que não entendia por que Jesus tinha morrido. Eu acreditava que Jesus era o profeta enviado por Deus para libertar Israel. Sabem de uma coisa? Eu fiquei surpreso em estar contando tantos detalhes pessoais a um estranho, mas ele parecia ser alguém a quem eu podia confiar. Ah, e você lhe disse o que as mulheres falaram? Sim, e também não sabíamos no que acreditar. E se ele estava vivo, onde estava? O estranho ali via que estávamos nos sentindo muito mal. Mas ele nos falou também que não tínhamos nenhum motivo real para ficar assim. Aí, ele nos falou de como o Messias havia sofrido para que pudéssemos ver sua verdadeira glória. Ele também nos lembrou de que os profetas diziam sobre o Messias. Era muito estranho, mas esse homem se parecia tanto com Jesus. Eu me lembro que fiquei olhando para ele e me perguntando quem seria aquele homem. Quando finalmente chegamos à minha casa, o estranho continuou andando como se fosse prosseguir a viagem. Mas eu o parei e convidei para entrar e ficar conosco. Já era tarde e eu tinha pouco para oferecer no jantar. O hóspede tomou meu lugar à cabeceira da mesa. Eu achei um pouco estranho, mas não disse nada. Ao contrário, dei-lhe o pão para que pedisse a bênção. Quando ele estendeu a mão sobre o pão, arregalei os olhos. Ele fez exatamente como Jesus. Aí, olhando mais de perto, pude ver as marcas dos pregos em suas mãos. Então, entendi por que se parecia tanto com Jesus enquanto estávamos conversando. Ele era o próprio Jesus. E nessa hora, o que vocês fizeram? Ah, meus amigos, nós nos ajoelhamos para adorá-lo. E quando olhamos novamente, ele tinha desaparecido. E agora, estávamos muito empolgados para dormir. Aí sabe o que fizemos? Decidimos voltar para Jerusalém e contar aos outros tudo o que tínhamos visto. Embora estivesse escuro, corremos de volta pelo mesmo caminho. Para vocês terem uma noção, escorregávamos, tropeçávamos nas pedras, mas quem se importava? Na escuridão da noite, nós errávamos o caminho, mas logo voltávamos para a trilha certa. Nada importava, meus amigos. Jesus estava vivo e nós o tínhamos visto. E agora precisávamos contar a todos. E vocês não sabem, quando voltamos a Jerusalém, os discípulos também haviam visto Jesus. Desde então, tivemos a certeza de que ele estava conosco todos os dias. Viram aí, meus amigos, que história linda essa de hoje, não é mesmo? Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção,
Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Deus concede tudo de que precisamos para conhecer e aceitar a Jesus como Salvador. Esses aqui são os meus amigos que pararam um minutinho e escreveram pra gente. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado porque o Senhor se faz presente em nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor sofreu todas as coisas para que nós pudéssemos voltar para casa contigo. Cuida dos meus amigos, da sua família e de todos que aparecerem por aqui. Nos dê a tua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus, muito obrigado por tudo. Aqui estou para agradecer.